Graça e paz, irmãos, em Cristo. Vocês estão na igreja de Cristo. Amém, abençoados? Eu rogo ao meu Pai, eu rogo ao meu Senhor, eu rogo ao Espírito Santo que está em mim, que Ele vos revele a sua palavra. É disso que precisamos, Pai, que o Senhor nos revele a sua palavra, pois só o Senhor tem o entendimento perfeito, pois só o Senhor tem o pleno conhecimento das Escrituras, pois foi o Senhor quem as escreveu e moveu os seus filhos por inspiração, por predestinação. Foi o Senhor que escolheu alguns para estar em sua igreja e manejar bem a sua palavra. Eu rogo a ti, espírito de sabedoria que vem sobre mim, espírito de conhecimento que vem sobre a minha vida, para que eu possa levar a sua palavra aos eleitos e aos predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo. Me ajude, Senhor, nessa ministração e revele. Só o Senhor é Deus poderoso para fazer além daquilo que eu te peço. Só o Senhor é Deus poderoso para fazer. Eu não posso fazer nada, Senhor, sozinha não, porque eu sou um barro na mão do oleiro, e o oleiro é o Senhor, Pai dos teus filhos. E me ajude, Senhor, nessa ministração. Eu rogo a ti. Eu não tenho mais ninguém, Pai, para pedir sabedoria. Eu tenho o Senhor que está habitando em mim nessa nova aliança. Obrigada, Pai, por tudo e por todas as coisas. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Obrigada pelo meu dia, obrigada pela minha saúde. Obrigada, Pai, pela saúde no meu corpo físico. Obrigada. Em tudo eu te louvo, em tudo eu te agradeço. Amém. Todos dizem daí amém. Amém, abençoados. É necessário que nós façamos nossa oração, não é, abençoados? E agradecer o Senhor, porque foi Ele quem fez todas as coisas por nós. Amém? Deixa eu ajeitar aqui esse meu cabelo e vamos ao mover de Deus, abençoados. Hoje eu coloquei no Facebook um grande mover inspirada pelo Espírito Santo. Procure lá, abençoado, Carmen Macedo no Facebook, tá bom? Tem um grande mover inspirada pelo Espírito Santo de Deus lá. A unção de Deus está sobre a minha vida, graças a Deus. A unção, a manifestação do Todo-Poderoso que é o Senhor. Está na sua também, abençoado, só precisa estar no lugar certo, amém? Creio por fé, creio por isso, falei que você está na igreja certa, na igreja de Cristo, amém? Cremos por fé, então falamos. Abençoados, um grande mover tem lá. Eu quero iniciar aqui Romanos 8, versículo 14. Dentre todos os mover que o Espírito Santo me deu, eu vou trazer esse aqui para vocês, tá bom? Olha lá, Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês têm que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você é santuário de Deus. Você é a nova criação de Deus nessa nova aliança. Você é filho de Deus. Por isso o Espírito Santo tem que vir sobre ti, abençoada. Por isso o Espírito Santo tem que se manifestar em você. E você precisa estar junto com o Senhor para que isso aconteça. Você é santuário de Deus. Senão você não estava aqui. Amém? Creio por isso falei mais uma vez. Então, abençoados, vocês têm que ser guiados. Porque eu ouço aqui, eu ouço ali, ali tem um pouco de verdade. A verdade, abençoado, a verdade, ela é uma só. É a graça de Deus feita em Cristo. Essa é a nova aliança. Estamos depois da cruz, depois da ressurreição de Jesus. Você já nasceu nesse novo pacto. Amém? Você já nasceu sem pecado. Você já nasceu sem a condenação. Se o homem colocar, se os pastores colocar condenação em você, você diz, eu já nasci debaixo do novo pacto, salvo em Cristo. Tudo está feito em Cristo. Essa é a sã doutrina, em Cristo. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus, herdeiros de Deus. Vocês são filhos da salvação. Creio, por isso falei, porque esse ministério é graça sobre graça, esse ministério esse ministério MGA, não é? Que é o ministério onde congrega o Ministério Graça Apostolado, esse ministério do Cristo ressuscitado, esse ministério do apóstolo Paulo, não é? Esse ministério abençoado
é o Cristo nessa nova aliança. É Jesus Cristo ressuscitado, o próprio Deus em nós. Amém? Então somos herdeiros desse reino, um reino que não se abala. Amém? Então chegou o reino de Deus para nós. Amém, abençoado? Então vocês têm que ser guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em vocês. Sois templo do Espírito Santo. Sois templo do Espírito Santo, abençoado. Sois santuários de Deus. 1 Coríntios 3, verso 16. Então, logo, vocês têm que ser guiados por eles, amém? E não pelos homens. Ali tá certo, aqui tá certo, e aí? E aí começa a fazer aquela confusão. Não os deixe levar por várias doutrinas estranhas, disse o apóstolo Paulo. Se deixe levar pelo Pai abençoado. Amém? E glória a Deus pela sua vida. Vamos começar, abençoados, filhos da salvação e filhos da perdição. Sabe, abençoados, eu peguei alguns textos, não é? Na playlist do ministério, e agora é o mover de Deus. É para o Espírito Santo falar aqui conosco, é isso que ele vai falar e pronto. Ele é quem manda, ele quem guia. Então eu sou uma filha de Deus, logo eu tenho que ser guiada pelo Espírito Santo. Amém? Eu estou no Ministério Graça e Apostolado, lá na Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Amém, abençoado? Então, eu estou lá, tá bom? Então, vamos aqui pegar alguns textos, vamos continuar a nossa ministração. Sois filhos de Deus, mas também existem os filhos que não são de Deus. Todos são filhos de Deus? Todos são filhos de Deus. Mas há dois tipos de semente na terra, não é? Então, abençoados, hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, não é? Filhos da salvação e filhos da perdição. Esta é a quinta parte. Vamos lá, então. Todos são filhos criados por Deus. Feituras de Deus. Nós somos os filhos da salvação. Mas muitos não serão embranquiçados. Eu acho que é essa a palavra. Mas a gente aqui no decorrer a gente vai ver isso. Tá bom, abençoado? Vamos lá. Vamos lá em Mateus 7,15. Aqui vai ser um mover de Deus. Amém, abençoados? Vamos lá. Fazer uns 30 minutinhos aqui e que Deus nos ajude. Amém? Porque eu quero ser uma grande ministra da graça. Ai, da graça, abençoado? Não. Sabe, abençoados, eu estava ali lavando a minha louça agora e aí o Espírito Santo falou uma frase para mim, veio a mim uma frase, não é? Os filhos de Deus, eles vão à igreja ver espetáculo de demônios ou eles vão à igreja para ver espetáculo de uma manifestação do Espírito Santo? Nós no MGA, 10 e 11 de junho de 2023, vamos ver uma manifestação do Espírito Santo, um espetáculo que Deus vai fazer em nosso ministério. Creio, por isso eu falo, por fé, abençoado. O MGA, ele não é mais uma igrejinha na terra. O MGA é um mover de Deus, um ministério sério para pessoas sérias. Nós não vamos ao MGA. Eu não vou ao Ministério Graça Apostolado para ver espetáculo de demônios, porque estes presos em cadeias eternas, como diz lá em Judas 6. Vamos começar, abençoado? Vamos conferir o texto que o Espírito Santo nos lembrará, não é? Penso que eu já li esse texto. Judas 6. Eu quero ser uma grande ministra da graça. Vamos lá. É o que o Senhor falará aqui conosco, amém, abençoados? Vou pegar o texto aqui. Se o Espírito Santo quiser que eu só leia, eu só vou ler. Mas eu penso que ele tem algo melhor para mim, para você. Judas 6. Os filhos da perdição. Há duas sementes na terra. Filhos da salvação e filhos da perdição. Amém? Jesus chamou de bode e ovelha. Paulo chamou de vaso de honra e vaso de desonra. Paulo chamou também de vaso de misericórdia. Vaso preparado para a salvação e vaso da perdição. Abençoado. Então, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Deixa eu procurar aqui, abençoados, né?
Vamos ver aqui o livro de Judas, onde é que está o livro de Judas, tá? Antes, depois dos apóstolos, olha, João, né? Aqui, Judas 6. Judas 6, deixa eu ver, abençoado. Presos em cadeias eternas. Depois, se eu não achar, não é? É porque a gente tem a mente de Cristo, mas a gente precisa ler na Bíblia e mostrar, não é? Para que depois vocês leiam, né, abençoado? O Espírito Santo fale com vocês. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Então, presos em cadeias eternas. Significa se está preso em cadeias eternas, de lá eles não saem mais. E quem é que pega os demônios e diz, aqui os demônios não têm chance dentro dessa igreja? Quem é que pega esses demônios se eles estão presos em cadeias eternas, diz a palavra. Então tem igreja aí que é um espetáculo de demônios. E os filhos de Deus colaboram, não é? Compartilham, vão à igreja para ver aí esses espetáculos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, os anjos lá do céu, não é? Lá abençoados em Apocalipse 12:4 fala que esses anjos se rebeliram lá no céu e com Lúcifer, né, a terça parte foi para a terra. O Senhor expulsou eles de lá. Lá eles não entram mais, abençoado, nunca mais. Nunca mais. Deus não está mexendo mais com essas coisas, abençoado. O reino de Deus, eles não entram mais. Amém? E os anjos que guardaram o seu, Apocalipse 12:4, a terça parte foi expulsa, não é? Então foi Lúcifer, o grandão, o chefão, juntamente com outros que ficaram após ele, não é? A sua cauda arrastou mais alguns. E Lúcifer, anjo no céu, o principado e potestade, atirado na terra, principado e potestade também derrotado. Hebreus 2:14, visto que os filhos participam da carne e de sangue, ele também participou das mesmas coisas para que, pelo seu poder, aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, a ser o diabo. Diabo, Lúcifer, amém? O grandão, sem chifre, sem tridente, sem cauda, amém? Abençoado, isso é uma figura simbólica, amém? Ele é um anjo, ele era um principado de poder. Na terra, revestido em Adão, não podia ficar vagando por aí não, abençoado. Há uma cronologia na Bíblia, um tempo na Bíblia, abençoado, isso é muito importante vocês saberem. Há uma cronologia de Isaías até chegar ao Salvador, só para vocês terem uma ideia, de Isaías até chegar ao Salvador, 800 anos. Ezequiel 28, já foi falado isso, lá em Ezequiel ele profetizou. Ele sabia que um fogo consumidor ia derrotar o diabo. O fogo consumidor era o quê? Jesus Cristo lá na cruz. Pai, está tudo consumado. Então, o poder de Deus em Jesus Cristo, Deus mesmo, João 1, Deus se revestiu em carne na pessoa de Jesus. Versículo 14, eu era o verbo e o verbo se fez carne, se fez na pessoa de Jesus. Jesus precisava morrer para consumar muitas coisas, inclusive para derrotar o diabo. O diabo não existe, abençoado. Esse ser está aniquilado. Hebreus 2:14. E com ele os principados e potestades do mal. Nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais, abençoados, tem que haver manifestação de Deus e não manifestação de demônios. Não se pode invocar o Senhor enquanto invocar o meu nome, diz a palavra do Senhor, não invocar diabo e praticar feitiçaria dentro da igreja.
E sai demônio, entra demônio, sai demônio, mas os demônios estão presos, abençoados, em cadeias eternas. Assim como existe a salvação eterna, que é o que está escrito, assim também existe as cadeias eternas para os filhos da perdição. Então isso não existe. Expulsar demônio é prática judaica e nós não somos judeus. Eles tinham um costume, isso antes de Cristo. Jesus também era judeu, Jesus também mandou ir de expulsar demônios. Mas na nova aliança os demônios foram derrotados, abençoados. Estão presos em cadeias eternas. O problema é que os crentes eles param lá e se perdem nos tempos, se perdem nos livros da profecia, aí vem para o meio Mateus, aí vem para o meio Marcos, Lucas e João, onde não tem revelação, e as cartas de Paulo, aonde tem revelação, não é lida dentro das igrejas hoje. O problema é esse. Então tudo é um demônio, tudo é um diabo? Não, abençoado. Está aniquilado o diabo. Judas, verso 6. E os anjos que não guardaram o seu principado deixaram a sua própria habitação. Ele, quem Deus os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. De lá, sair para se manifestar na terra? Não, cabeça, ele está preso. Eles não estão agindo na terra como os crentes pensam. Porque os crentes, eles não têm a revelação do tudo está consumado. Eles não têm a revelação do João 19:30. Quando você olha para as cartas de Paulo, aí você consegue entender a graça de Deus. Jesus, ele diz, tudo está consumado. João 19:30. Colossenses 2:15, abençoado. Colossenses 2, versículo 15. E tendo despojado os principados e potestades, o expôs publicamente aos depresos. E triunfou eles lá na cruz. Então Jesus, ele triunfou sobre estes. Eles não existem mais, isso só existe na mente do crente. Isso só sai da boca do crente que não tem a revelação. Então é preciso receber a graça. Não é preciso aceitar Jesus como o povo fala dentro das igrejas. Vem aqui essa noite aceitar Jesus. É preciso receber a graça de Deus em Cristo. Receber Jesus, você recebe a graça dele. Confessar Jesus, você confessa aquilo que ele fez. Você confessa Jesus, você confessa a palavra dele. Ele aniquilou o diabo. Colossenses 2:15. Ele triunfou sobre este. Não existe demônios, não existe diabo mais na terra. Existe um Deus poderoso dentro de mim para revelar a sua graça. Isso é você confessar a Cristo e receber a graça dele. Amém, abençoados? Mateus, abençoados, vamos lá. Mateus 7. Mateus 7. Mateus, vamos para o livro histórico, né? Onde os crentes parou e não prosseguiram. De Mateus para as cartas de Paulo, não prosseguiram, ficam contando histórias para o Filho de Deus. E aí ficaram fracos sem a revelação da graça. Mateus 7, abençoados. Mateus 7. Esse estudo vai longe, hein, abençoados? Porque o Espírito Santo vai falando e a gente vai tendo que, por inspiração, falar as palavras dele. Mateus 7. Bíblia, papel e caneta, você é um filho de Deus e o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Mateus 7:15. Mateus 7, verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Nossa, então quer dizer que tem falso profeta na terra. Tem, abençoado, e você vai ter que discernir isso daí dentro da sua igreja. Cuidado, Jesus, ele falou, cuidado, Jesus ainda em sua carne, aqui não é o Espírito Santo. Jesus nessa nova aliança está em outra manifestação, o Espírito Santo em nós, falando conosco, o Deus vivo. Aqui é Jesus de Nazaré em sua carne. Vamos aqui. Então Jesus, ele falou, né, nos tempos ainda vivo, nos tempos de sua carne, falou com seus discípulos, cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então quer dizer que tem
Profetas disfarçados de ovelhas, se estão disfarçados de ovelhas, então, se estão disfarçados, então não são ovelhas. Abençoado, não tem homem, drag king, que se veste de mulher? Então, ele é homem, mas ele se veste de mulher. Eu acho que ele gosta de ser mulher, não sei, não é meu assunto. Mas, assim, disfarçado. Mas ele é homem, mas ele se veste e ele parece uma mulher, não é? Parece uma mulher. E aí, abençoado, assim é principado e potestade dentro das áreas celestiais. Tem dentro das áreas celestiais, tem fora das áreas celestiais, tem presos em cadeias eternas. Alô, abençoado, tem anjos visíveis e invisíveis. Alô, os anjos visíveis, eu, Maria. E os anjos invisíveis, alguns deles expulsos do céu. Para lá eles não voltam mais, não é? Anjos e arcanjos são os invisíveis anjos, os arcanjos de Deus, não é? Para nos ajudar, para nos auxiliar, não é? Dentro da igreja, assim como há anjo bom, há os anjos mal, não é, abençoado? Principado de poder. Um arcanjo não é abençoado. Um arcanjo, um anjo Gabriel, um arcanjo é um anjo de poder, não é? Para ministrar, levar a palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo. Amém, abençoado? Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui, não é? Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se uva dos espinhos ou figos das uvas daninhas. Do mesmo modo, toda árvore boa, as duas sementes, abençoados. Do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto bons. Jesus falou no verso 17, Mateus 7, verso 17. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Frutos maus é omitir a graça em Cristo. Eu preciso falar isso, abençoado. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Grife na sua Bíblia, olha, árvore boa, circule aí, abençoado. Árvore boa e árvore má. Então, quer dizer que tem duas sementes, árvore boa e árvore má. Jesus falou bode e ovelhas. Então, o intuito aqui, abençoado, é você saber que tem duas sementes na terra. Aceita Jesus. Pode falar pro bode, o bode ele não aceita, o bode ele não crê. O bode ele não é ovelha, abençoado. O bode ele não é ovelha, o bode é bode. E não é porque você chama ele esta noite para aceitar Jesus que ele não vai virar ovelha. Se arrepende essa noite, aceita Jesus que sua vida vai mudar. Tá feito, tá tudo consumado, abençoado. Ninguém entra, ninguém mais sai do reino de Deus. Lá na cruz ele consumou. Ele separou lá, como Jesus disse em Mateus 26, não é? 25 ali, naqueles capítulos. E ali ele separou. E onde ele fez? Lá em João, lá no madeiro. Ele, lá em Colossenses 1,13. Eu vos transportei do império das trevas para a minha maravilhosa luz. Então os filhos de Deus já foram transportados. Os filhos de Deus já ganharam o reino de Deus. Os filhos. Então é só deixar essa carne aqui, ela vai para o pó morrer e o nosso espírito vai voltar a Deus. Este é o verdadeiro filho de Deus, o nosso espírito. Amém, abençoado? Então, portanto, pelos seus frutos o conhecereis, não é? Então, a ovelha é conhecida, né, abençoado, por bons frutos, não é? Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Vamos para mais um texto, abençoados, que são, olha, muita coisa que tem para falar. Vocês não perdem não, esse estudo não, hein, abençoados? Não perde não, porque para vocês aí não... para vocês não ficar de fora do mover, amém, abençoado? De fora do mover, 10 e 11 de junho, vai ter um grande mover de Deus, abençoado. Vem estar conosco, amém?
serás transformada em uma outra pessoa. Hebreus 10. Vamos lá, abençoado. Hebreus 10. Vamos abrir aqui as cartas de Hebreus. Segunda Timóteo, Tito, Hebreus. Paulo escreveu 14 cartas, não é? 10 cartas foi para a igreja de Cristo, a igreja da terra. Toda a igreja deveria estar debaixo do apostolado do apóstolo Paulo, mas não ministra porque não entende, porque não tem a revelação e porque suas igrejas estão abarrotadas de fiéis, né, abençoado? Já pensou agora? Eles têm que dizer, não existe mais diabo na vida de vocês? Aí ninguém vai mais para a igreja, porque todo mundo vai para a igreja porque está com medo do diabo, né? Já pensou se eles ministrarem que pela graça sois salvos, Efésios 2:8, isso não vem de vós, foi um dom de Deus, todo mundo está indo para a igreja porque está com medo de perder a salvação? Já pensou? Aí ninguém vai mais para a igreja, aí os seus cofres não enchem mais. Criei e falei, eu recebi a graça, então eu preciso ministrar a graça agora, amém? Hebreus 10, 28, abençoados. Não vou ler Hebreus 10, 28 não, abençoados, eu vou ler lá em Daniel, vamos ver aqui, não quero me perder, mas eu não tenho unção de mestre, eu sou evangelista, não é, abençoado? Evangelista tem uma unção, o mestre ele tem uma unção de mestre, não é? Unção e manifestação, abençoado, unção de Deus, unção, nós tivemos aí os dons, quarta-feira nós tivemos estudo, 1 Coríntios 12, os dons do Espírito Santo, não é? A uns ele pôs na igreja, 1 Coríntios 12, versículo 28, mestre, apóstolo, pastor, evangelista, não é? A uns ele deu os seus dons, não é? Então ele começa a falar dos ministérios, dos cargos ministeriais, vamos supor assim, não é? Não me vem a palavra correta agora, não é? Espiritual, mas tá. Então, a uns ele pôs na igreja, não é? É os ministérios. Então, eu tenho um ministério que Deus me deu ele me deu um ministério de evangelista, certo, abençoado? Com a unção de evangelista, tá bom? Que prega a palavra. Este é o meu ofício, por enquanto. Amém? Então, o mestre é o apóstolo Marcos Gomes, tá certo, abençoado? A ele Deus colocou na nossa igreja, no MGA, na igreja da terra, para ser apóstolo, mestre dos gentios e para ser profeta, evangelista e pastor. Ele sim tem 5 unção e 5 ministério. Amém, abençoado? Ele tem 5 unção de Deus. O dom foi Deus quem deu a ele. Não é os homens abençoados que eu tenho. A gente tem porque ele deu, amém, abençoado? Se você não tem também, não tem problema nenhum, porque é ele quem dá. Eu não pedi nada, foi ele que me deu. Quando eu vim, eu já estava sendo instruída pelo Espírito Santo, amém? Então lá em um estudo muito maravilhoso, não é? Os dons e os cargos ministeriais, não é? Dentro de uma igreja, tá bom, abençoado? 1 Samuel 12. Minha abençoado, 28 minutos, não vou conseguir falar nada. 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, 10. 1 Samuel 12, versículo 10. Clamaram ao Senhor e disseram, pecamos, deixamos ao Senhor e servimos a Balaíns e as Astarotes, mas agora livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. Olha, abençoados, eu estou lendo, desculpa, abençoado, eu estou no texto errado. Daniel 12, Daniel fica ali perto de
Por isso que a gente acaba se atrasando um pouco, né? Porque a gente abre errado. Olha lá. E aqui é Daniel, perto ali de Mateus. Daniel 12:10. Um texto muito usado na graça por nós, ministros da graça de Deus em Cristo. Daniel 12, verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Quem é o ímpio? É o filho da perdição, abençoado. O filho da salvação, ele recebe Jesus, ele recebe a graça, ele crê que na palavra, não é? Então as ovelhas, elas creem. Amém, abençoado? O bode, ele não tem o Espírito de Deus, por isso ele não crê. Ele não tem o Espírito Santo nele. Muitos serão, porque muitos, Daniel profetizou, muitos serão embranquiçados, lavados, purificados, salvos. Por que não todos? Porque não são todos. Todos são filhos de Deus. Mas há uns, como Jesus disse lá em Mateus 26, não é? 25. Então, há uns, ele separou ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda, para o castigo eterno. E as ovelhas direita para a salvação eterna. Salvação, uma coisa que é eterna, não se perde. Amém? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Olha lá. Então, os ímpios, os bodes, não entendem a palavra. Eles não têm o Espírito de Deus. Eles não entendem. Como que eles vão entender se eles não têm o Espírito de Deus? Porque tudo provém de Deus, abençoado. Deus, o próprio Deus, hoje em outra, Deus como Pai, se revestiu em Jesus como nosso Salvador, o Filho. E agora Ele é o nosso Consolador, o Espírito Santo em nós. 3 manifestações, mas é um Pai. Então, como que um filho da perdição vai entender, receber a Cristo? Ele não vai crer, porque ele não é um filho de Deus, ele é um filho do diabo, não, porque o diabo não tem pai. Lúcifer é o filho também de Deus. Todos foram criados por Deus. Amém, abençoado? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios são as ovelhas, entende tudo. Os sábios têm o Espírito Santo. Os sábios são as ovelhas. Os sábios são os filhos da salvação. Os sábios são a árvore boa. Os sábios são os vasos de honra para Deus. Se você entender isso, abençoado, aplaude ao Senhor. Eu aplaudo o Senhor por grande manifestação de Deus na minha vida, com esse entendimento. Eu me considero uma ovelha porque eu tenho o entendimento de uma ovelha, de filho, amém? Então, muitos serão purificados e embranquecidos. Esses muitos não são todos, porque os filhos da salvação, porque os filhos da perdição, olha lá, eles procedem impiamente. Vamos para mais um texto. Olha, abençoado, se cortar isso aqui, eu vou falando aqui até até uns 40 minutos, não sei. Mas se cortar se a internet por um acaso ela me tirar aí, né, do mover, aí eu volto com a 6ª parte, tá bom, abençoados? Então, porque como eu já disse, né, esse celular meu deve estar com a memória cheia. Vamos lá, abençoados, então vamos, as ovelhas chamadas de sábio, bodes chamados de ímpio, não é? 2 sementes na terra. Texto de João 10, abençoados. Vamos lá para mais um texto. Tem muito o que falar, abençoado na graça.
Mateus, não é? Vamos continuar nos livros históricos. Vamos lá para o livro de João. João 10. É muito bom isso aqui, abençoado. João 10. João 10. Verso 27. João 10. Verso 27. Vamos lá ver como é que Jesus chamou os filhos de ovelhas. Olha lá, ó, João 10. Jesus, ele disse, João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Viu como Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas me seguem. Olha lá, acima o verso 26. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Olha lá, os ímpios. Vós não sois das minhas ovelhas, então vocês não creem naquilo que eu estou dizendo. Não sois, ele disse, mas vós não credes. Então, eles não criam que Jesus era o Filho. Eles não criam, estavam sempre querendo pegar Jesus. Eles não criam. Então, Jesus disse: porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, eu as conheço e elas me seguem. Olha lá, abençoados, o verso 28, para quem fala que salvação se perde. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão neste evangelho. Você não perece, abençoado. Olha lá. E jamais elas perecerão, eu lhes dou a vida eterna. Então nós, as ovelhas, os filhos, a árvore boa, nós temos uma vida eterna, vamos morrer e a nossa vida vai continuar com o Senhor e nosso espírito vai voltar a Deus. Amém, abençoado? Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, ninguém pode arrancá-las da mão dele. Ninguém, abençoado. Ninguém. Ninguém pode arrancar as ovelhas da mão do Senhor, porque já está consumado. Então ficamos em paz, não é? Com esse evangelho. Aqui é o evangelho da paz, aqui é o descanso de Deus, não é? Paulo falou isso em suas cartas lá em Hebreus. Romanos 8, 9, abençoado, vamos mais um pouco, e isso vai ficando muito legal, o Espírito Santo vai falando conosco, e a gente vai entendendo tudo, porque a gente é ovelha, a gente não é ímpio, e a gente não procede mal. Alô, abençoado, o ímpio, ele procede mal. Por isso você recebe a graça do apostolado, você começa a receber a graça, e você começa a ter um outro tipo de vida, um outro modo de falar, um outro modo de amar, um outro modo de viver, e tudo vai bem, abençoado. Romanos 8, esse texto aqui, esse é maravilhoso. Romanos 8, 9, abra sua Bíblia. Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9, Romanos 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne. Olha lá, abençoado. Vós não estáis na carne, disse Paulo. A igreja, hein? Nós somos a igreja de Cristo, abençoado. Vós, porém, não estáis. A igreja de Cristo, Paulo falou com a igreja. A igreja de Cristo recebe a graça, a igreja de Cristo recebe o Senhor, a igreja de Cristo confessa o Senhor. Estes são os sábios, este é a árvore boa. Vós, porém, não estáis, é prova de que é filho. Esta é a grande prova de que és filho. Vós, porém,
Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Nós não estamos na carne mais, abençoado. Alô, ele esmiuçou a nossa carne e nós fomos transformados nessa nova aliança. O nosso Pai é Espírito, é Deus, e fala conosco em nosso Espírito. Então nós fomos transformados pela palavra da graça, abençoado. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.